5 coisas que talvez sejam um pouco meio bizarras comparado com o Brasil. Assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal se você não for inscrito. O assunto aqui é vida na Inglaterra. O povo aqui é tudo dominado. Yo! Yo! Merry Christmas! Marcelo Reiche aqui de Londres. Talvez você já me conhece, você sabe que eu tô um pouquinho diferente hoje. Eu acho que o tempo acabou passando um pouquinho mais rápido pra mim. Tanto é que o meu cabelo tá um pouquinho mais grande. E de agora em diante vocês vão me conhecer de cabelo grande. E é assim que eu vou estar nos próximos vídeos. Apesar que eu não gosto muito de deixar ele solto por causa do calor. Mas enfim, ó, o foco aqui não é para falar sobre mim. Vamos lá então. E a primeira delas está relacionado à saúde das pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com delivery, né? Que é o motoboy aí no Brasil, né? O motorista de entregas. E eu trabalhei por mais de 5 anos nesse trabalho. Então eu entrava na casa das pessoas e muitas das vezes eu me deparava com idosos acamados, idosos com algum tipo de doença, alguma patologia que eu percebia que elas não tinham quem cuidava, né, dessas pessoas. Essas pessoas ficavam à mercê delas mesmas, ou seja, eu percebo que aqui na Inglaterra o índice de pessoas acamadas, de pessoas com doenças é muito alto. E isso tem uma explicação. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre uma loja chamada Poundland. Se você não sabe, a Poundland é uma loja onde tem produtos de 1 libra, né? Na verdade, se encontra produtos de 1, 3, até 5 libras. Nessas lojas você consegue comprar suplementos, vitaminas, enfim, vários tipos de nutrientes para você ter uma saúde de qualidade. E há quem diga, eu até fiz um vídeo um dia falando que eu não acreditava que esses produtos eram verdadeiros pelo fato deles serem muito baratos. E com base nisso eu pensei, pô, se a gente está comprando esses produtos aqui é só para eles ganhar um dinheirinho, porque a gente vai pagar 1 libra. Por exemplo, ó, eu tenho aqui alguns produtos que eu comprei na Poundland, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui um magnésio que eu comprei na Poundland, eu tenho aqui um colágeno que eu também comprei, acho que eu paguei 1 libra, 1 e pouquinho, e tem algumas outras vitaminas também, vitamina D, ferro, enfim, mas eu acho muito barato, né, comparado com o que a gente está acostumado no Brasil. E o que isso tem a ver? Tem a ver que há quem diz que o governo aqui no Reino Unido, ele trabalha na prevenção e não depois que a pessoa fica doente. Tanto é que eu já tive aqui experiência com hospitais de saúde e eu acabei demorando um pouquinho para ser atendido, né? O meu caso não era emergência, tudo bem, eu sei disso, mas eu demorei mais ou menos umas 6 horas para ser atendido, certo? Então, possa ser que faça sentido sim eles trabalharem com um mecanismo de prevenção e não após a pessoa contrair a doença. Com base nisso, pode ser que sim, as vitaminas, os suplementos sejam baratos, porque eles preferem gastar mais dinheiro se prevenindo, né, da pessoa ficar doente, do que um tratamento, um acompanhamento médico, uma enfermeira que precisa ter um acompanhamento ali com o paciente que está doente. Eu percebi isso, quando eu entrava em algumas casas, algumas pessoas, eu já tive clientes que me atenderam sem o olho, teve 2 clientes que me atenderam sem um olho, um dos olhos. Eu achei aquilo um pouco sofrido, um pouco doído para mim, porque eu não estava acostumado com esse tipo de coisa. Então, para quem de repente é apenas turista aqui por Londres, que não entra nas casas, não vivencia o dia a dia, elas podem não perceber isso. Inclusive, isso é uma das coisas que eu relato no meu livro, tá? Eu tenho um livro chamado A Verdade sobre Imigrar. E o que eu relato nesse livro? Bastante coisa sobre a cultura britânica, tá? Eu falo aqui sobre os costumes, o que eles fazem, enfim, tem muita coisa aqui. Se você quiser adquirir, vou deixar o link aqui na descrição. E não se preocupa com o preço não, tá? Isso aqui foi só um valor simbólico. A minha ideia era apenas registrar
essa vivência que eu tive aqui. Não dá para fazer isso tudo no story, né? Não tem como eu registrar isso em apenas um post no Instagram. Então eu decidi aí estar fazendo o meu livro, A Verdade sobre Imigrar. Clica aí na descrição para você acompanhar essa história, que tem muita coisa aqui. Você pode adquirir o e-book também, se não gosta de ler livros. O e-book tá, acho que, se eu não me engano, R$18, R$20, uma coisa assim, um precinho bem simbólico. A ideia aí é propagar mesmo a história vivenciada aqui na Inglaterra. E não só isso, tá? Tem várias outras coisas que eu relato lá nesse livro. Essa percepção que eu tive das pessoas estarem um pouco adoecidas, não todas, né? Algumas pessoas. Tem muita coisa envolvida nisso, tá? Para você entender como é que funciona o sistema aqui no Reino Unido, quando as pessoas atingem 18 anos de idade, elas já saem de casa. Aí você pode estar falando assim, tá, Marcelo, mas isso acontece no Brasil também. Sim, acontece no Brasil. A diferença que eu percebo é que o estilo de vida aqui, ele é um pouco mais, como é que eu te digo, individualista. Ou seja, as pessoas saem de casa, vão correr atrás dos seus ideais e naturalmente as famílias se desfazem. Aí você pode estar falando, tudo bem, Marcelo, mas isso é normal, aqui no Brasil também acontece. Acontece, mas o que eu percebo aqui, principalmente por ser uma cidade constituída de imigrantes, muitas pessoas vão desvincular das suas famílias após atingir aí seus 18 anos e eles criam suas vidas individuais, ou seja, eles já não gostam de ir no hospital. Isso é uma característica que eu percebi. Às vezes a pessoa está lá com uma doença na pele, ela não quer enfrentar fila, ela não quer ficar lá, é um pouco burocrático. Eu não vou falar que eu esteja reclamando, tá? Porque eu precisei do sistema de saúde aqui, eles me atenderam, apesar de ter demorado, tá? Eu não tô reclamando, antes que você venha aqui falar, volta pro Brasil, tá reclamando aí do sistema de saúde, não é essa a ideia. Mas eles não gostam de ir até o médico, eu percebi que é uma cultura deles aqui. Então, esse é um dos primeiros, né, que eu percebi, né, uma das coisas que eu achei um pouco triste, né, por assim dizer, ver as pessoas doentes, muitos acamados, idosos. A gente costuma chamar isso lá na minha região de lar dos velhinhos, né. Aqui são algumas casas apropriadas para esses velhinhos ficarem, então já entreguei muito também nessas casas. Muitas delas têm alguns aparelhos eletrônicos que descem ali, né, uma cadeira que a pessoa desce a escada. E eles têm muito recurso, é um país que tem muita riqueza, tá? Então eles conseguem investir nesses cuidados. Bom, segunda coisa é casas incríveis por fora, mas decadente por dentro. Sim, é muito comum aqui você passar pelas ruas e ver, né, a estrutura das casas, aquela coisa bonita. Primeiro porque são patrimônios históricos, elas não podem serem modificadas, isso. Você não pode alterar uma casa à frente, eu vou pintar da cor que eu quiser, ou eu vou fazer uma reforma. Não, aqui a casa é um patrimônio histórico e você deve preservar. São poucas as casas que você vê aqui modificadas ou com cores diferentes da grande maioria. Então, eles têm uma regra bem rígida em relação a isso. E apesar delas serem lindas por fora, aparentemente, por dentro, muitas vezes de forma decadente, embolorado, mofado, muita sujeira. Eu percebi que muitas pessoas não cuidam das casas, não se iludam com o que vocês vê aqui quando eu saio filmando as casas, tá? Principalmente porque é uma cidade constituída de imigrantes. Se você não sabe, aqui se fala mais de 300 línguas, 40% das pessoas que residem aqui são imigrantes e não são nativos. Aí já dá para ter uma ideia, né, da quantidade de pessoas de todo mundo que está aqui no Reino Unido, na cidade de Londres, né, especificamente. E nem todo mundo está preocupado em cuidar da casa, né? As pessoas estão mais preocupadas com o faça-me rir do que com a própria casa. E tanto é que eu já também mencionei lá no meu story do Instagram que muitas correspondências continuam chegando nas casas, porque quem morava anteriormente troca de casa de forma constante, né? Às vezes está em busca de oportunidade de trabalho, tentando sempre algo melhor, elas deixam essas casas de forma rapidamente, continuam recebendo correspondências. Isso é uma coisa que às vezes causa um certo incômodo. Você tem que ir lá escrever na carta, né, return to sender, que é enviar para o remetente, e joga lá naquelas box letter, onde o carteiro vai fazer a coleta. Então é muito comum você ver casas mal cuidadas. Então por fora tá lá aquela beleza, mas quando você entra na casa tá um desastre. Você pode ter certeza, isso acontece muito. Terceira diferença é a frieza e o contato humano.
Sim, isso é uma das coisas que eu estranhei um pouco. Quando eu saí do Brasil, cerca de 7 anos e pouco, vai fazer 8 anos em março, eu achei que seria de um jeito. Quando você chega, cara, sinceramente é um choque, um negócio bem esquisito, tá? Por quê? Porque primeiro que você não vai se comunicar em português. Sua comunicação tem que ser em inglês, você está num país de língua inglesa, certo? Quando você conhece um britânico, ele não vai falar com você hoje e amanhã ele já está seu amigo te mandando mensagem. Isso aconteceu comigo. Eu conheci um casal de britânicos em um pub um dia que eu saí e no outro dia eu mandei uma mensagem para eles. E aí, tudo bem? Ou foi bacana a noite ontem, tal, que legal. Cara, eles nem me responderam. Ou seja, eles não são meus amigos, eles me conheceram ali naquele momento. E para você construir essa relação de amizade com um britânico, demora tempo. Já gravei vídeo também falando com um americano que falou que nos Estados Unidos não é diferente. Se você mora nos Estados Unidos, comenta aqui embaixo como é o comportamento dos americanos. Acredito que é o mesmo costume, então eles não fazem amizade de forma fácil. Demora tempo para eles serem seus amigos. E cara, às vezes você fala, pô, eu tô no Brasil, eu já vivo aqui de forma solitária, para mim não tem problema nenhum. Ok, mas aqui você não fala a sua língua, você está falando uma língua diferente. Se você não domina o idioma, se prepare porque os obstáculos vão ser em dobro. Então, mesmo você tentando fazer parte da cultura, eles valorizam muito o individualismo, tá? O inglês não é intruso, ele não vai invadir o seu espaço, ele não vai falar da sua aparência, ele não vai falar do seu cabelo. Olha lá, os cabelos dele, como é que tá? Ó, o que você faz da vida? Quanto você ganha? Onde você trabalha? Eles não fazem perguntas invasivas. E a coisa mais engraçada é que a gente acostuma nesse estilo de vida, porque você vê que é um estilo de vida bem mais saudável. Talvez você não goste, eu já me adaptei e às vezes quando eu converso com algumas pessoas aí do Brasil, elas vêm com algumas piadinhas, falando coisas íntimas, né, sobre a sua vida, não sei o que, coisas que podem te causar um certo desconforto, né, algo que você às vezes não goste, que você considera aquilo como um bullying, e eu posso te garantir com todas as letras, o brasileiro é o rei do bullying. 4. A solidão disfarçada de independência. Sim, como eu mencionei anteriormente, aqui as crianças, né, completam seus 18 anos, eles já saem de casa para viver suas próprias vidas. Mas eu percebi que muita gente durante essa independência, elas são solitárias. Pessoas bem-sucedidas que vivem longe das famílias, dormem sozinhas e às vezes repete isso por anos. E o mais curioso é que ninguém comenta sobre isso. Eu vejo aqui alguns canais de YouTube e passam-se anos e anos e as pessoas continuam vivendo esse estilo de vida. E como se elas admitissem isso, fosse um fracasso pessoal. Lá no Brasil você tem um vizinho que aparece com um cafezinho, um almoço, um churrasquinho, né? Ou vamos fazer um churrasco aqui em casa. Meu irmão, aqui você esquece, você não vai ver esse tipo de coisa tão cedo. Agora eu te pergunto, será que a busca pela independência vale o preço da solidão? Número 5. Eu sei que estão aqui às vezes uns tópicos bem depressivos, né? Mas são realidades de se viver na Inglaterra e coisas que ninguém comenta por aí. Claro que eu vou fazer outras coisas também, 5 pontos positivos. Na verdade, eu nem tive ideia de fazer 5 pontos negativos. A ideia era falar 5 coisas diferentes que eu vivenciei aqui na Inglaterra. Essa pode parecer filosófica, mas é real, tá? A Inglaterra é um país silencioso. Não tem gritaria, não tem o caramelo correndo na esquina, não tem música alta nas ruas, não tem vizinho fazendo churrasco com o som ligado. E no início isso pode parecer o paraíso, mas eu acho que com o tempo esse silêncio começa a te afetar. Você está acostumado com aquele estilo de vida. É claro que você não quer um silêncio absoluto eternamente. Chega uma hora que você quer sim um barulhinho, mas você pode ir nos locais apropriados para isso. Eu não estou falando que você tem que colocar um carro de som aqui na porta e fazer barulho para todo mundo ouvir. Mas aquela conversinha na esquina, você encontrar com seu vizinho. Às vezes o meu vizinho passa perto de mim e ele vira a cara, ele não me cumprimenta. É um estilo de vida assim, eu falo, porra cara, eu moro do seu lado. Às vezes a gente conversa ali fora e quando eu encontrei ele no supermercado, ele tá do outro lado da calçada, ele vira a cara para mim. Tipo, meu, faz sentido isso não? Então, esse barulho que muitas vezes a gente reclama do Brasil, aqui você pode sentir falta. Repito, isso não significa que você tem que colocar o som no volume máximo dentro do seu apartamento. Não estou falando nesse sentido. Mas é o estilo de vida, aquela conversa da esquina, pessoas mais quentes, né? Pessoas que
tem um contato mais próximo. Isso você pode sentir falta por aqui. E esses silêncios que você se acostuma quando você está longe da família, dos amigos e das pessoas conhecidas, pode te machucar. Já teve algum dia aí que o silêncio foi tão grande que parecia pesar no seu ombro? Agora comenta aqui quais dessas 5 coisas que você achou mais estranho. Eu confesso que a primeira delas é o que mais me comove. Eu presenciei muitas pessoas adoecidas e isso me fez eu repensar um pouco na vida, aprender a dar valor mais nas pessoas que a gente gosta, nas nossas famílias, das pessoas que nos cuidam e estão por perto da gente. Então, se cuida e dê valor nisso.